Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 17º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo o nosso formato, separe um momento tranquilo, longe de distrações, e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 17. Encontros e transformações. Leituras do dia. Gênesis 33 a 35. Mateus 17. Neemias 7. Leitura de Gênesis 33. 1. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. 2. Pôs as servas e seus filhos na frente, a Léia e seus filhos após estes, e a Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. 3. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. 4. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Respondeu Jacó: São os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. 5. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. 6. Chegou também Léia com seus filhos, e se inclinaram, e depois chegou José com Raquel, e se inclinaram. 7. Então perguntou Esaú: Que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: Achar graça aos olhos de meu senhor. 8. Mas Esaú disse: Tenho bastante, meu irmão, fique contigo o que é teu. 9. Tornou Jacó: Não, peço-te, se agora tenho achado graça aos teus olhos, recebe o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu me acolheste com satisfação. 10. Aceita, pois, o meu presente que te foi trazido, pois Deus me tem favorecido e tenho de tudo. E instou com ele até que o aceitou. 11. Disse Esaú: Ponhamo-nos a caminho e seguiremos, eu irei adiante de ti. 12. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem num só dia, todo o rebanho morrerá. 13. Passe, pois, meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei com vagar, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. 14. Então disse Esaú: Deixarei contigo alguns dos homens que estão comigo. Ele, porém, disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. 15. Assim, tornou Esaú aquele dia o seu caminho para Seir. 16. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para seu gado. Por isso se chamou aquele lugar Sucote. 18. Tendo Jacó voltado de Padã-Arã, chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. 19. E por 100 peças de dinheiro, comprou a parte do campo em que estendera a sua tenda aos filhos de Amor, pai de Siquém. 20. Levantou ali um altar e chamou-lhe El-Eloé Israel. Leitura de Gênesis 34. Ora, Diná, filha de Léia, que esta dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor, heveu,
príncipe daquela terra, e tomando-a deitou-se com ela e humilhou-a. E afeiçoou-se a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe ao coração. Disse, pois, Siquém a Hamor seu pai: Toma-me esta moça por mulher. Ouvira Jacó que Siquém contaminara sua filha Diná. Estando, porém, seus filhos com o gado no campo, calou-se Jacó até que viessem. Saíram, pois, do campo Hamor, pai de Siquém, a falar com Jacó. Vieram os filhos de Jacó do campo logo que souberam, e entristeceram-se muito e se iraram, porque Siquém cometera uma insensateza em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Hamor com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém se afeiçoou à vossa filha, dai-me-lha, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas para vós, e habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Disse também Siquém ao pai dela e a seus irmãos: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Aumentai o dote e o presente, e darei tanto quanto me pedirdes. Dai-me, porém, a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai com astúcia, e assim falaram, porquanto Siquém contaminara sua irmã Diná. Disseram-lhes: Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Nesta condição, porém, consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós. Então vos daremos as nossas filhas, e nós tomaremos as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes quanto à circuncisão, tomaremos nossa filha e nos iremos. Estas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó, e era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e seu filho Siquém à porta da sua cidade e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco. Habitem, pois, na terra e negociem nela, porque é bastante espaçosa para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens para habitarem conosco e serem um só povo, se todo homem entre nós for circuncidado, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, todos os que saíam da porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando estavam com dores, tomaram os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, cada um a sua espada, e entraram na cidade com ousadia, e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho, Siquém, e da casa de Siquém tomaram a Diná e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque contaminaram sua irmã. Tomaram as ovelhas, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e o que havia no campo. E todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram cativos, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me odioso aos moradores da terra, aos cananeus e aos ferezeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. Mas eles responderam: Devia ele tratar nossa irmã como a uma prostituta? Leitura de Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias diante de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel,
e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus veio sobre as cidades que estavam ao redor deles, de maneira que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porque ali Deus se lhe manifestou quando fugia diante de seu irmão. Morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, e este se chamou Alom-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cresce e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti e à tua descendência a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. E Deus subiu dele no lugar onde falara com ele. E Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra. Sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe azeite. E chamou Jacó Betel ao lugar onde Deus falara com ele. Depois partiram de Betel, e havia ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, quando Raquel deu à luz, e ela teve trabalho em seu parto. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Levantou Jacó uma coluna sobre a sua sepultura. Este é o monumento da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Partiu dali Israel e armou a sua tenda além de Migdal-Éder. E sucedeu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E foram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Vieram Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. E expirou Isaque, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Leitura de Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E quando desciam do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram.
assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então repreendeu Jesus o demônio e este saiu do menino, que desde aquela hora ficou são. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, lhe perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E lhes disse Jesus: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram profundamente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Vosso mestre não paga as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Logo são isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Leitura de Neemias 7. Tendo sido, pois, reedificado o muro, e assentado eu às portas, e constituídos os porteiros, os cantores e os levitas, pus sobre o governo de Jerusalém a Anani, meu irmão, e a Ananias, chefe da fortaleza, porque era fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que aqueça o sol. E enquanto os guardas estiverem ali, fechem as portas e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um defronte da sua casa. Era a cidade larga de espaço e grande, mas havia pouco povo no meio dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Pôs, pois, o meu Deus no meu coração, que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordocai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Hassum, 322. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os homens de Gibeão, 95.
Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, de Sefira e de Beirote, 743. Os homens de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Onô, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Bazã, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacbuc, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cicerá, os filhos de Tamá, os filhos de Nezia, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Iaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Robaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.366, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os camelos, 435, os jumentos, 6.722. Alguns dos cabeças das famílias deram ofertas para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Outros cabeças de famílias deram para o tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro e 2.200 libras de prata. O que deu o resto do povo foram 20.000 dracmas de ouro, 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Habitaram, pois, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel nas suas cidades. Vindo o 7º mês e estando já os filhos de Israel nas suas cidades. Pontos principais.
Gênesis 33. Jacó usa a oração como ponte para alcançar um favor de Deus. O tenso reencontro entre Jacó e Esaú termina inesperadamente em reconciliação e abraço, demonstrando a graça e a mudança de coração operada por Deus. Gênesis 34. A violação de Diná por Siquém desencadeia uma vingança traiçoeira e desproporcional de Simeão e Levi, manchando o nome da família e ilustrando as consequências devastadoras do pecado e da justiça própria. Gênesis 35. Em um recomeço espiritual, Jacó obedece a Deus e purifica sua casa da idolatria em Betel, onde sua identidade como Israel é confirmada, mas o capítulo também registra mortes significativas: Débora, Raquel, Isaque. Mateus 17. A transfiguração de Jesus revela sua glória divina e confirma sua identidade como filho amado de Deus, antecedendo um ensino sobre a fé que remove obstáculos e uma segunda revelação sobre seu sofrimento vindouro. Neemias 7. Com o muro concluído, Neemias organiza a segurança da cidade e conduz um meticuloso censo genealógico para estabelecer a identidade, os direitos e a ordem da comunidade restaurada de Jerusalém. Desafio prático. Busque um recomeço em Betel em sua vida espiritual. Como Jacó foi chamado a subir a Betel, tirar os deuses estranhos e purificar-se, reserve um tempo esta semana para uma avaliação espiritual sincera. Há algum ídolo, preocupação, hábito, desejo que tem ocupado o lugar de Deus? Faça uma limpeza simbólica e prática. Ao mesmo tempo, celebre um momento de transfiguração. Lembre-se e anote uma vez em que a glória ou direção de Deus foi clara, para fortalecer sua fé para os desafios atuais. Por fim, organize algo em sua vida, física, financeira ou espiritual, que precisa de ordem e registro, assim como Neemias fez com o censo. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.